pessoal, tudo bem? Então, bora continuar nossa revisão para o exame da Maureen, linguagem e direito. E agora vamos falar de redação oficial. O que seria a redação oficial? Redação oficial é toda forma escrita que é encaminhada como um documento de forma oficial. Os nomes dessas partes são muito autoexplicativos, então a redação oficial é a forma de escrever que a gente usa nos documentos do dia a dia do advogado, tanto com a petição inicial, como uma ata, um memorando e tudo mais. Beleza, se essa redação oficial é a forma de escrita, quais que são as características que ela tem que ter, que a escrita tem que ter? Características. Bom, se ela é uma escrita oficial, ela primeiro de tudo precisa ser impessoal. E como que faz isso? Primeira coisa, verbos todos em terceira pessoa. Pode ser do singular ou do plural. Como assim? Deixa eu dar um exemplo. Eu corri. Certo? Eu é o pronome pessoal do caso reto da primeira pessoa do singular. E se eu quiser passar para a terceira pessoa do singular? Eu tenho que escrever os verbos como se fossem para ele ou para ela. Eles ou elas. Então, no verbo correr, eu corro. Eles correm. Correm ou ele corre. Mantendo os verbos assim, em terceira pessoa, eles ficam impessoais. Outra coisa para deixar as coisas impessoais. Eu não posso chegar pro juiz, por mais que ele seja meu amigo, chegar. E aí, mano, tranquilo? Descola aquela petição aí para nós. Não dá, né? Então não pode ter adjetivos. Sem adjetivos. Adjetivos. Beleza? Sem adjetivos. Fazendo essas práticas, essas duas é mais na cara, mas tem algumas outras, mas essas daqui são as principais. Deixando os verbos em terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural, e não colocando adjetivos nas formas de tratamento, tipo, não sua excelência, pronome de tratamento, sua excelência estimada, seu meritíssimo estimado. Estimado é que você tem estima, certo? Ou linda juíza de direito. Não, nada de linda, nada de estimado, nada de qualquer coisa que possa ser um elogio ou também um elogio ou um defeito do substantivo. No caso, juiz ladrão de direito da segunda vara de cível de Pato Branco. Não posso escrever isso. Está sendo pessoal. Não posso deixar a pessoalidade transparecer nos nossos documentos. Então, impessoalidade. Outra característica que tem precisa ser coeso. Então, coerência. E coesão. O texto precisa fazer sentido, ele precisa estar bem ligado, bem escrito. Precisa ser claro, né? Clareza. Vou colocar assim, característica, clareza. Ele precisa ser claro. Eu não posso colocar frases ambíguas no meu texto. Como aquele exemplo da última aula de figuras de linguagem. Sei lá, José comeu feijoada e sua irmã também.
O que ele comeu? Feijoada e a irmã, ou ele e a irmã comeram feijoada? Não posso ter essas coisas, precisa ser claro e precisa ser também objetivo. Nos textos oficiais, nos documentos, eu não posso começar falando do cavalo branco de Napoleão e terminar falando de uma Ferrari. As coisas precisam ser objetivas, com foco em um determinado objetivo. Eu não posso sair atirando para todos os lados, tem que ser preciso. Perfeito? Essas são as características da redação oficial. Basicamente, todos os textos vão ter essas características, todas as formas de documento. Então vamos começar com a primeira delas, o ofício. O que é o ofício? O ofício é uma forma de comunicação que geralmente é mandada, é encaminhada, vou colocar assim, encaminhado para funcionários ou autoridades públicas. Funcionários ou autoridades públicas. Como aquele que a gente fez durante o semestre. A gente fez um ofício destinado à promotoria. Vai ser mais ou menos assim, sempre destinado a um funcionário ou uma autoridade pública. Não só para eles. A gente pode fazer um ofício e encaminhar para um particular também. Mas geralmente é feito os ofícios entre órgãos públicos, ou seja, de um órgão público para o outro. Por exemplo, a Polícia Federal manda um ofício para a Polícia Militar daqui, fazendo uma solicitação de alguma coisa, de algum equipamento, de uma equipe para auxiliar numa operação. É um ofício de um órgão público para o outro. Só que também nós, particulares, podemos mandar um ofício para a prefeitura, por exemplo, exigindo a pavimentação de uma rua. Também um ofício. E qual que é o conteúdo do ofício? O conteúdo pode ter matérias administrativas, ou sociais. Naquele caso que a gente fez, mandando o ofício para o Ministério Público, a gente fez com uma matéria social, porque o cadeirante não conseguia votar por causa da estrutura do local. Só que essa função social do ofício tem que estar relacionado ao cargo da autoridade pública ou do funcionário público para dar jeito. Eu não vou pedir para um mecânico fazer a parte de carpintaria de uma casa, né? Ele não é competente para aquilo. E outra coisa também, para que a gente manda os ofícios? O que pode ser feito através de um ofício? Pode ser um pedido, a gente pode informar, a gente pode pedir e solicitar são sinônimos. Então a gente pode convidar e a gente pode comunicar também através dos ofícios. Comunicar. Show? Basicamente, isso daqui é um ofício. Encaminhado geralmente, normalmente, para funcionários e autoridades públicas. Pode ser também feito por meios, entre meio particular. Matérias administrativas ou sociais é o conteúdo, matéria é o conteúdo daquilo, do que é feito para do conteúdo, né, o que traz dentro de si, matéria. E ele é encaminhado geralmente para quê? Para pedir, para informar, convidar e comunicar. Como está tudo verbo aqui, vamos colocar verbo aqui também. Pedir, informar, convidar, comunicar. Beleza? E qual que é a estrutura do ofício? Estrutura. Basicamente é assim. Primeiro de tudo, o que vem? O timbre. O que é o timbre? É o logo
ou do escritório ou da repartição pública. Como assim? Se eu estou mandando um ofício da prefeitura, vai ter que vir um logo da prefeitura. Então, primeiro, o timbre. Segundo, o que vem depois do timbre? Vem a identificação. O que é a identificação? É o nome para quem que eu mando? Não. É a numeração. Vou colocar até como numeração para ninguém se perder. Numeração. Ou seja, eu vou escrever ofício número 1 de 2024. Tananana. Depois, o que eu coloco? Data e local. Certo? E depois eu coloco endereçamento, que para quem que é que eu estou mandando aquele ofício? Endereçamento. E depois eu coloco o assunto do que eu vou tratar no requerimento, no ofício. Aí eu escrevo meu texto, tudo que eu quero pedir, tudo que eu quero comunicar, tudo que eu quero convidar. Aí a gente fecha, faz o fechamento. E o que tem no fechamento? Tem o respeitosamente e a assinatura. Beleza? A assinatura. Na nomenclatura oficial do manual de redação da Presidência da República, essa assinatura aparece com o nome de signatário. Signatário seria basicamente a pessoa que dá sentido. Signo significa, numa tradução livre, sentido para aquele documento. Ou seja, a pessoa que está mandando, né? Beleza. Então, bora para o próximo. O próximo documento oficial é o requerimento. Deixa eu colocar aqui, segundo requerimento. O requerimento, ele é um pedido. Vem do verbo requerer, que é um pedido. Geralmente, esse pedido, ele vem com fundamentação legal. Vou colocar aqui pedido com fundamentação legal. Por exemplo, a peça inicial é uma forma de requerimento. Tipo, tá inserida, porque é um pedido, tem fundamentação legal e a gente geralmente manda para órgãos públicos. E a estrutura também é parecido, órgãos públicos. E qual que é a estrutura do requerimento? A estrutura é basicamente assim. Primeiro pode ter o timbre lá, pode ter lá tudo mais, mas vamos pular essa parte do timbre. Tirando, o que pode ter? Começo é o endereçamento. Para quem que você vai mandar? No caso, excelentíssimo juiz de direito da vara penal de Pato Branco, da comarca de Pato Branco, Paraná. Beleza. É o destino daquele requerimento, daquele pedido. O segundo é a qualificação do requerente. Requerente é quem pede. Requerente. Requerente é quem pede. Então aqui eu vou colocar o nome, a nacionalidade, né? Colocar a profissão, os documentos, né? CPF, RG.
o endereço, a residência, domicílio, entre essas demais coisas aqui, beleza? E depois, o que que eu faço? Depois que eu qualifiquei o requerente, eu vou fazer o pedido. Aí você expõe tudo que você quer, explica a fundamentação. A parte do pedido é aquela dos fatos, que eu conto toda a história do que aconteceu, aí do direito. Eu conto, eu explico a fundamentação legal, direito. E também tem a parte do pedido, que eu literalmente escrevo o que, que eu estou pedindo para tal pessoa e tudo mais, pro requerido. E o encerramento. Como que é feito o encerramento? Encerramento. Encerramento tem aquela NTPD. O que significa? Nestes termos, pede-se deferimento. Beleza, daí tem a assinatura. Basicamente esse é o esqueleto de um requerimento e também de uma petição. Você endereça, escreve para quem que você está mandando, qualifica o requerente, quem está pedindo, faz o teu pedido fundamentado dos fatos do direito do pedido, faz o encerramento. Aqui eu dei um spoiler do que vem daqui a pouco. Beleza. E qual que é o próximo documento oficial? O próximo é a ata. Ata. O que é a ata? A ata é como se fosse um resumo de tudo que é decidido em uma reunião. Resumo das decisões de uma reunião. Como assim? Reunião ou assembleia também. Assembleia. Como assim? Então, a gente está lá numa reunião e a gente precisa pôr por escrito tudo que a gente decidiu. Ah, mas e se a gente mudar de ideia depois? Marca outra reunião e vocês discutem de volta as ideias que vocês estão, que a gente está divergindo. Como é um resumo de decisões, quando a gente toma uma decisão, geralmente a gente não volta atrás. Então, quais são as características da ata por causa dessa característica específica de ser um resumo das decisões? Ela é escrita de forma contínua e ininterrupta. Como assim? Você escreve ela de forma que você não pode rasurar, você não pode riscar e escrever por cima, e ela não pode admitir correções, por ser um resumo de decisões. Qual outra característica dela? Os números. Vou colocar assim, sem números. Por que sem números? Porque os números não podem ser escritos em formas romanas. O que é? Tipo, eu não posso escrever um assim, o dois assim, o três assim. Eu tenho que escrever numeral. O que é o numeral? É as palavras que representam o número. Então eu tenho que escrever por extenso. 1, 2, tananã. Assim é a forma errada, assim não pode. Assim é a forma certa. Beleza? Basicamente essas são as características mais gritantes assim da ata. Lembrar que ela é um resumo das decisões de uma reunião ou assembleia. E aqui eu trouxe um exemplo de ata.
Opa. Olha o modelinho. Peguei aqui do slide da Mauri mesmo. Ó, aos 14 dias, no mês de outubro de 1996. Perceba que ó, os números estão sendo escritos por extenso. Por extenso. Opa. Por extenso. Com início às 20 horas, ó, número por extenso, no salão de festa da escola, Então, ele trata do local, do horário, dos objetivos da reunião nessa primeira parte. Aí, na segunda parte, eles definem um presidente de quem está presidindo a reunião e o secretário que está fazendo a ata. Depois, a gente escreve o relato da reunião, tudo que foi decidido, tudo que aconteceu na reunião, né? E o encerramento. Essa parte aqui do encerramento, ela é padrão. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, a pessoa que escreveu a ata, secretária, e pelo presidente da reunião, pela vice-diretora e pelos professores e alunos presentes. E depois segue as assinaturas aqui embaixo. Entendeu? Essa é uma forma, é um modelo de ata. Perceba que todos os números são escritos por extenso e não tem nenhuma rasura, não tem um risco, não tem um escrito do lado, uma setinha. Então, não pode ter erros. Então, o próximo documento, ata foi, seria isso daqui. O próximo documento, o quinto e o último desse primeiro momento, né? Porque tem vários outros. É o habeas corpus. Habeas corpus. O que é o habeas corpus? O habeas corpus é um remédio constitucional. Ih, já complicou. Não, bem tranquilo. Remédio constitucional. Tá. É mais fácil explicar o que é, começando a falar sobre quando é usado. Quando é usado o habeas corpus? Beleza, o habeas corpus é usado para fazer parar ou prevenir restrição ilegal da liberdade de locomoção causada, né, por autoridade pública. Beleza, como assim? Lá na Constituição, no artigo 5º, a gente tem um direito fundamental que é o direito de locomoção. Eu posso ir e vir a hora que eu quiser. Claro, em tempos de paz, né, tem algumas exceções. Só que, se uma autoridade pública restringir essa minha liberdade de locomoção, de ir e vir, o que acontece? Para eu prevenir isso, eu uso um remédio remédio constitucional. Então, eu tenho o direito constitucional de liberdade de locomoção. Só que vem uma autoridade pública de forma ilegal e meio que faz o meu direito pegar uma doença. E para a gente curar essa doença, a gente usa um remédio. Basicamente é isso o porquê do nome. Tranquilo? Então a gente usa para parar ou prevenir restrição ilegal. O para parar é um habeas corpus liberatório. Ou seja, eu já estou preso de forma ilegal pela autoridade pública.
E o prevenir restrição é o habeas corpus preventivo, que vai prevenir. Preventivo. Tem uma autoridade pública que está me ameaçando a restringir minha liberdade de locomoção. Eu entro com habeas corpus preventivo. Beleza? Então, uma coisa importante do habeas corpus é que ele tem uma nomenclatura própria das partes envolvidas no habeas corpus. Vamos por partes. Então, vamos aqui com a nomenclatura. Primeiro de tudo, quem sofre essa restrição de liberdade de locomoção, o nome que a gente dá para ele no processo é paciente. Vou colocar aqui quem sofre a restrição. Quem sofre a restrição é paciente. Dá aquela ideia de doente, né? Eu tenho que tomar um remédio porque eu sou um paciente e eu tô com uma doença. É basicamente essa a ideia do remédio constitucional. Então, se eu tô com a doença de restrição de liberdade de locomoção, eu uso um habeas corpus. E eu sou o paciente. Beleza. Qual que é os outros nomes? Tem o impetrante. O impetrante é quem faz o pedido. Quem faz o pedido de habeas corpus. Beleza. O impetrado é a quem solicita, a quem se pede o habeas corpus. Por exemplo, se um delegado está me prendendo, eu vou mandar o habeas corpus para o juiz, que é a autoridade que eu direciono o habeas corpus. Para quem eu estou mandando, entendeu? Esse aqui é o para quem eu estou mandando. Show? Aí tem mais quem? Tem o detentor. Detentor é a pessoa, né, que mantém o paciente preso. Beleza? Esse está me mantendo preso no local. E tem também a autoridade coautora. A autoridade coautora. Essa é a autoridade que está me prejudicando. Tem quem sofre e o que prejudica. Essa pessoa que determinou a minha prisão ilegal ou está ameaçando a minha liberdade de locomoção. São essas as pessoas. Lembrando que um habeas corpus ele pode ser impetrado, ele pode ser pedido por qualquer pessoa, até pelo paciente. Só tomem cuidado o seguinte, o impetrante pode ser também o paciente. O impetrado, o detentor pode ser também a autoridade coatora. Por exemplo, um delegado me prendeu e está me mantendo preso. Ele é tanto a autoridade coautora como o detentor. Só que foque mais nessa parte aqui, ó. O que cada um é. Não fiquem pensando muito, o impetrante pode ser o paciente, o impetrado pode ser a autoridade coautora. Lembrem das definições de cada uma dessas nomenclaturas, que fica mais fácil na hora do exercício. Você pode ir separando mais facilmente. Lembrando, de novo, uma coisa importante. Quem sofre a restrição da liberdade de locomoção é o paciente, não é o coagido, não é a vítima,
Não é nada, é paciente. A nomenclatura é paciente. Beleza? Então, pessoal, eu deixei algumas listas de exercícios aqui embaixo, 2 para ser específico, que eu juntei num PDF. Então, lá vocês vão achar questões sobre atas e sobre requerimento. Então, mesmo esquema, façam com calma e eu vou gravar um vídeo resolvendo e depois a gente corrige junto. Pode ser? Então, muito obrigado, bons estudos e até logo.